Já apareceu para vocês aí a transparência? Ah, Já, né? Então vamos lá. Então, o limite de uma função. Então, na aula passada, nós vimos uma introdução sobre o limite, estudando o problema da reta tangente e da velocidade instantânea. Agora, nós vamos trabalhar com funções, né? Como calcular o limite das funções. Então, vamos analisar o comportamento da função f, definida por f de x igual a x2 menos x mais 2, para valores de x próximos a 2. Então, o que é que acontece quando x se aproxima de 2 para essa função? Então, está aqui o gráfico dessa função. Então, nós sabemos que no ponto 2 específico, quando x é 2, quando x for 2, nós já sabemos lá do ensino fundamental que é só substituir 2 aqui no lugar do x, 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 2 dá 2, 2 mais 2, 4. E realmente está aqui. Quando x é 2, y é 4. Mas o limite não é a função no ponto. O limite é uma fórmula diferente, né? Específica. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos aproximar. Então, vamos nos aproximar por valores maiores do que 2 e por valores menores do que 2 para ver o que, é que acontece com a função. Então, eu peguei x igual a 1, um valor antes de 2, menor do que 2. Então, quando eu coloco 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0, sobra 2. Então, f de x é 2. Quando eu pego 1,5, coloco 1,5 ao quadrado, menos 1,5 mais 2, dá 2,75. 1,8, 3,44. 1,9, 3,71. 1,95, 3,85. 1,99, 3,97, 1,995, 3,98 e lá se vai. 1,999, 3,99, 7,001. Então, para valores bem próximos de 2, está dando um valor muito próximo de 4, né? 3,997. Porque aqui, quando eu me aproximar mais, vai se aproximar mais ainda. Por valores maiores, quando eu pego valores maiores e vou me aproximando de 2, o que é que acontece? Quando x é 3, dá 8. Quando é 2,5, dá 5,75. 2,2, 4,64. 2,1, 4,31. 2,05, 4,1525. 2,01, 4,0301. 2,005, 4,015025 e 2,001, 4,003001, também se aproximando de 4. Então, por valores menores, está se aproximando de 4, por valores maiores, também está se aproximando de 4. Então, da tabela e do gráfico mostrado, vemos que quanto mais próximo x estiver de 2, mais próximo a função estará de 4. E, de fato, parece que podemos tornar os valores de f de x tão próximos de 4 quanto quisermos, ao tornar x suficientemente próximo de 2. Expressamos isso dizendo que o limite da função f de x igual a x2 menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. A notação para isso é... Então, como é essa notação? Limite da função x2 menos x mais 2, quando x tende a 2, então, limite da função, limite de f de x, que é x2 menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Então, é assim que a gente escreve o limite de uma função. Lime a função, x para onde ele está tendendo, nesse caso, x está tendendo a 2, é igual a 4. Em geral, usamos a seguinte notação. Então, primeira definição intuitiva de limite. Supondo que f de x seja definido quando está próximo ao número a, isso significa que f
é definido em alguns intervalos abertos que contenha A, exceto possivelmente no próprio A. E aí nós escrevemos da seguinte maneira. Então, de modo geral, usamos essa notação para limite. Lim a função x tendendo a que é um valor, um número, né? Isso é igual a L, que é outro número, né? Pode ser outro número, né? Então, o limite de f de x, a função, quando x tende a A, é igual a L. Então, de modo geral, a gente escreve assim. Então, nesse caso, o f de x foi essa função aqui, x2 menos x mais 2, e o A foi 2 e o L, 4. Então, nós escrevemos isso. Sempre quando o f de x é definido quando está próximo ao número A, próximo a A. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Então, a leitura disso aqui é isso. O limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Grosso modo, isso significa que os valores de f tendem a L quando x tende a A. Ou seja, os valores de f estão se aproximando de L. Apesar de a gente botar igual a 4, mas na realidade ele está se aproximando de 4, né? Ele tende a L quando x tende a A. Em outras palavras, os valores de f tendem a ficar cada vez mais próximos do valor de L, à medida que x tende ao número A, por qualquer lado de A. Mais, olha, por qualquer lado de A, mais x diferente de A. Ele é muito próximo de A, mas é diferente de A. Observe a frase, mais x diferente de A. Na definição de limite, isso significa que, ao procurar o limite de f de x, quando x tende a A, nunca consideramos x igual a A. A gente não considera x igual a A. Na verdade, f de x não precisa sequer estar definida quando x é igual a A. Ou seja, o ponto na função pode até nem existir quando x for igual a A, mas o limite, a gente pode determinar o limite, mesmo se a função não existir quando x for igual a A. Aqui um exemplo. Então, temos três exemplos aí. São três funções praticamente iguais, com alguns detalhes de diferente. A, função B e função C. Então, vou fazer algumas perguntas aí para vocês. Então, vocês, quando eu perguntar, abram o microfone e respondam. Então, nós temos a função aqui, essa curva azul aqui, vamos botar aqui f de x. Essa é a função f de x. Então, para essa função aqui, quem seria f de a? Quem seria f de a nessa função aqui? Quem é f de a? Alguém? O L? Pera. L. F de a é L, certo? Então, se eu coloco no lugar de x, se eu coloco a, isso dá L. Então, a função no ponto A é igual a L. Agora eu pergunto, quem é o limite de f de x quando x tende a A? Quem é o limite? Quando x está se aproximando de A. Quem é o limite? O L também? L também. À medida que x se aproxima de a função se aproxima de L. A função se aproxima de L. Então, aqui, o limite é igual à função no ponto. Letra B. Quem é f de A? L. L? Na realidade, não é L. Na realidade, o f
de Eu A acho que é esse ponto aqui. Aqui, no F, né? caso, eu vou botar um M aqui. Eu não coloquei na figura, eu devia ter colocado. É M. Aqui é vazia, aqui é bola vazia. É porque tá aberto, né? Ah, não, Aqui é não, uma tá, bola tá ali, vazia. né? Ah, eu tava Então, sem óculos, peraí. aqui é uma bola vazia. A função vem, chega aqui, vem para esse ponto, depois, quando sai dele, pula para mais adiante. Aqui é uma bola vazia. Então, F de A é M, nesse caso. E quem é o limite de F de X quando X tende a O M. L, M? L. L. É L. Observe, quando X está se aproximando de A, em A, F é M. Porém, quando eu não vou em A, eu vou próximo. Então, ele está vindo aqui, bem próximo. Antes de chegar em A, ele está bem próximo de quem? De L. Tanto faz por aqui ou por aqui. A gente segue a curva. Ele está indo muito próximo de L. Então, mesmo a função sendo outro valor, o limite, ele vai olhar para onde ele está indo, para onde a função está indo. Ele está indo para esse ponto. Mesmo ele não existindo, sendo uma bola vazia, a bola cheia estando aqui, ele não é no ponto A, ele é próximo. Então, próximo, ele está próximo de L. Então, o limite de f de x é L. F de x quando x tende a A é L. E aqui, quem é f de A, nesse caso aqui, na letra C? É bola vazia de novo. Quem está sem óculos, já estou logo avisando. Quem é f de A? Bora. Ninguém? Ninguém arrisca? Ele não. L? F de A é bola vazia aqui. Se é bola vazia e não tem nenhum ponto em lugar nenhum, então o limite, ou a função no ponto, não existe. A função no ponto não existe. É como eu falei, nem sempre, não necessariamente a função pode existir, precisa existir. Aqui dizem, na verdade, f de x não precisa sequer estar definida quando x é igual a A. Nesse caso, quando x é igual a função não está definida, ou seja, não existe a função no ponto A. F de A não existe. E o limite, quem é o limite? De f de x quando x se aproxima de A? L. L. Muito bem. Ele se aproximando de a função está se aproximando de L. A gente olha para os dois lados, viu? O limite a gente tem que olhar os dois lados da curva, por valores maiores e por valores menores. Ele está indo para onde? Está indo para esse ponto. Quem é esse ponto? L. Então a gente acompanha a curva. Se aproximando de A, ele está se aproximando desse ponto. E esse ponto é L. Se aproximando de A, está se aproximando desse ponto. E esse ponto é L. Então a gente olha para a curva, para onde ela está indo, pelos dois lados, viu? Por valores maiores e por valores menores. Por isso que na atividade anterior, nesse exemplo aqui, foi preciso fazer dos dois lados, valores menores e valores maiores. Esse tipo de questão, quando cai em alguma atividade, esse tipo de questão tem que usar a calculadora, porque senão vai perder muito tempo, né? Porque você tem que botar um valor menor do que 2, normalmente a gente coloca 1, depois a gente já pode pular logo para 1,9, 1,99, 1,999, 1,9999, para ter certeza que está indo para 4. Porque aqui a gente não tem certeza. Aqui não tem certeza. Quando a gente chega aqui, nessa faixa, é que a gente percebe que não vai passar, não pula para 4, não vai passar para 4, nem 4,1. Ele vai ficar sempre aqui, em 3,99. Se eu botar mais outro 9, vai aparecer outro 9 aqui, vai ficar
3,999. Se eu botar mais outro 9, ele nunca vai pular para 4. Ele vai ficar sempre 3,999. E por valores maiores, a gente foi botando 3, deu 8, depois 5, depois 4, depois 400. Se eu aumentar aqui outro zero, 2,0001, vai ficar 4,000 alguma coisa. Ou seja, nunca vai baixar de 4, não vai para 3, alguma coisa. Se eu estou um valor maior do que 2, se eu estou 2, alguma coisa, vai ser 4, alguma coisa. Nunca vai baixar para 3. Ele foi baixando, e chega aqui, ele vai ficar aqui, em 4, alguma coisa, 4,0000. Quanto mais zero botar, mais zero vai entrar aqui. Então, eu percebo que ele está indo para 4 aqui e também está indo para 4 aqui. Então, significa que o limite realmente é 4. Então, a gente tem que fazer pelos dois lados, não adianta fazer só um lado. Então, por que não adianta fazer só um lado? Tem que olhar os dois lados. Porque ocorre casos, que a gente vai ver agora, que são... antes disso, vamos ver um exemplo. Vamos trabalhar esse exemplo aqui. Estime o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1, quando x se aproxima de 1. Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter que fazer a tabelinha também. Deixa eu ver se eu já fiz ou se é para a gente fazer aqui na hora. Não, já está feita a tabelinha aqui. Então, eu vou ter que fazer a tabelinha. Valores menores e valores maiores, né? Porque lá mais na frente a gente vai ver que muitas vezes facilita a gente substituir. A gente substitui para ver o que é que dá. Como esse caso anterior aqui. Esse caso anterior, quando a gente substitui o valor, 2 ao quadrado, 4, 4 menos 2 dá 2, mais 2, 4. Já dá igual o valor do limite, quando a gente substitui o valor. Mas nesse caso aqui, a gente não pode substituir o valor. Por quê? Quando a gente substitui o valor, 1 menos 1 dá 0 em cima. 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1, 0. Ou seja, eu tenho 0 sobre 0. Isso aqui é uma indeterminação na matemática. É uma coisa que não tem consenso. Ninguém sabe o que é 0 sobre 0. É uma indeterminação. Então, não adianta substituir. Então, eu vou ter que fazer valores menores e valores maiores para ver o que é que acontece. Então, eu já fiz uma tabelinha de ganha tempo. Quando bota 0,5 no lugar de x, fazendo as contas, dá 0,66667. 0,9, 0,526316. 0,99, a gente tem que ver para ver de que número está se aproximando, né? Daqui para cá eu não sei para qual número está se aproximando. Eu botei mais um 9. Deu 0,5025. Botei outro 9 aqui para ver o que vai acontecer. 0,50025. Aí tinha um 0, entrou 2 0. Outro 9. 0,500025. Ou seja, parece que quanto mais 9 eu botar aqui, mais 0 vai entrar aqui, aí, depois desse primeiro 5. Ou seja, não vai pular para outro número, vai ficar em 0,5. Então já dá para ter uma ideia que provavelmente o limite vai ser 0,5. Só que eu só fiz por valores menores. Eu não posso investigar só um lado da função, tem que investigar os dois lados. Então tem que olhar valores maiores do que 1. O que é que acontece? Então eu vi valores menores do que 1. 0,99999. Aparentemente a resposta é 0,5. Vamos ver o outro lado. Por valores maiores, comecei com 1,5. Deu 0,4. 1,1. 0,47. 1,01, 0,4975. 1,001, 0,49975. Ou seja, está entrando 9 aqui. Entre o 4 e o 75 está aumentando o número de 9 aqui. Aumentei outro 0 aqui. 1,0001. Entrou outro 9 aqui. 3 zeros significa 3 noves. Então, significa que se eu botar outro 0 aqui, vai entrar outro 9 aqui. Isso significa o quê? Que quanto mais próximo de um eu tiver, esse número vai estar mais próximo de 0,5, né? 0,49999 significa próximo de 0,5. Aqui está próximo de 0,5, aqui está próximo de 0,5.
Então, como resposta, eu digo que o limite disso aqui é igual a 0,5. Então, eu fiz por um lado, aparentemente está se aproximando de 0,5. Fiz pelo outro, aparentemente está se aproximando também de 0,5. Né? 4,999999 significa 0,5, né? 0,49999 significa 0,5. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, por enquanto, esse tipo de questão é com calculadora. Vocês têm que pegar a calculadora e sair substituindo valores maiores e menores para ver o que é que acontece. Eu vou até um certo limite para ver. Quando eu vejo que tem uma tendência, 2910, 3920, 49, 3 zeros aqui. Tem uma tendência aqui. Significa que quanto mais 9 eu aumentar aqui, vai aumentar os zeros aqui. Significa que a tendência é ficar nesse número, 0,5. Por valores maiores, eu botei menores, né? Por valores maiores do que 1. Por valores maiores do que 1. Aqui eu ainda não vi nenhuma tendência, não vi. Aqui começou a aparecer a tendência. 1019, 2029, 3039. Então a tendência é essa. Quanto mais zeros eu colocar aqui, mais 9 vai aparecer aqui. Isso significa que o número está próximo de 0,5, né? 0,49999 significa 0,5. Então, enquanto vocês não observar uma tendência, vocês não param de fazer conta. Vai fazendo a conta. Ok? Prosseguindo. Então, as tabelas à esquerda dão os valores de f de x com precisão de 6 casas decimais para os valores de x que tendem a 1. Mas não são iguais a 1. Por quê? Não são iguais a 1. Porque se eu boto 1, dá uma indeterminação. É próximo de 1, mas não igual a 1. Com base nesses valores, podemos conjecturar que o limite de x menos 1 sobre x2 menos 1, quando x tende a 1, é igual a 0,5. Então, com base nessas tabelas, eu posso conjecturar que o limite é 0,5. Então, ó, se vocês forem fazer um gráfico disso aqui, botar em uma calculadora eletrônica para fazer o gráfico dessa função, vocês vão ver que essa função, ela não, no ponto 1, ela vai ter um buraco. Ela vai ser uma função mais ou menos assim, né? Uma função mais ou menos assim. Deixa eu ver como é. Mais ou menos assim, né? Com um buraco no ponto 1. Quando x é 1, ele não tem nada. Tem um buraco. Depois ele prossegue. Porém, esse ponto aqui que tem um buraco é 0,5. Onde ele não tem nada é 0,5, ou seja, quando se aproxima de 1, apesar da função ter um buraco aqui e não ter nada, dá para ver que ele se aproximou de 0,5. Ele foi indo, chegou em 0,5, ele pulou e prosseguiu. Limites laterais. Então, como eu falei, é importante fazer dos dois lados, porque existe esse conceito de limites laterais. Porque eu posso ter um limite apenas de um lado. Então, definição de limites laterais. Escrevemos limite de f de x, quando x tende a A, com esse sinalzinho aqui de menos em cima, significa o limite de f de x quando x tende a A por valores menores do que A. Por isso tem esse menos aqui. Ou seja, a gente pode dizer por valores menores do que A ou pela esquerda, já que o A está aqui. Aí. Então, se é valores menores do que A, significa estar na esquerda de A. Então, quando x se aproxima de A por valores menores do que A, ou quando x se aproxima de A pela esquerda. Então, e dizemos que o limite à esquerda de f de x, quando x tende a A, ou o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda. Então, a gente pode falar pela esquerda ou por valores menores do que A.
é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, para x suficientemente próximo de A, e x menor do que A. Então, x está próximo de A, só que menor do que A. Ele está ainda aqui, está desse lado aqui. Muito próximo de A, porém menor do que A. Por isso que tem esse sinalzinho de menos. Não significa que é um limite, vamos botar um exemplo. Tem gente que confunde, né? Eu boto assim, x ao quadrado menos 5, quando x tende a 2 menos. Significa pela esquerda. Tende a 2 pela esquerda. Tem gente que confunde, vê esse menos e acha que é para botar menos 2 ao quadrado, menos 5. Acha que é para fazer isso. E aí dá menos 1. Está errado. Significa, isso aqui, esse sinal aqui não tem nada a ver com 2. Tem a ver, né? Está dizendo que é valores menores do que 2, mas não significa que é valor negativo. É um valor menor do que 2, é 1,99, 1,999, valor menor do que 2. Próximo de 2, porém menor do que 2. Ok? Muita gente confunde esse menos achando que é para botar o sinal de menos no número. E não é para botar o sinal de menos no número, é para dizer que ele é um valor menor do que ele. Pode ser positivo, pode até ser negativo, mas não necessariamente. É um valor menor do que o número que está lá. Então, o número que está lá é A, é um valor um pouco menor do que A. Se o número que tiver aqui for 10, um valor menor do que 10. E assim por diante. Perceba que a definição 2 difere da definição 1 somente por necessitarmos que x seja menor do que A. Então, na definição 1, x tendia a A. Então, tinha que se aproximar de A por um lado e pelo outro. Nesse caso, ele não quer se aproximar de A pelo outro lado, só quer se aproximar pelo lado menor. De maneira semelhante, se exigirmos que x seja maior do que A, obtemos o limite à direita de f de x, quando x tende a A é igual a L. E escrevemos da seguinte maneira. Então, nós temos limite pela esquerda e limite pela direita, ou por valores maiores do que A, ou valores menores do que A. Então, temos essas três definições. Temos o limite de f de x quando x tende a A. Nesse caso, eu tenho que olhar os dois lados, pela esquerda e pela direita. Nesse caso, só pela esquerda, limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, igual a L. Nesse caso, só pela direita, limite de f de x quando x tende a A pela direita, ou por valores maiores do que A. Então, considerando a definição 1, com as definições de limites laterais, vemos ser verdadeiro o que segue. Então, veja o seguinte, o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Isso só vai acontecer se e somente se o limite pela esquerda for igual a L e o limite pela direita também igual a L. Então, o limite aqui, quando x tende a A, ele só existe, só é verdade esse limite, se e somente se isso aqui acontecer, o limite pela esquerda for igual a L e o limite pela direita também igual a L. Exemplo 3. Use o gráfico para estabelecer os valores do seguinte limite. Então, eu vou botar aqui o gráfico. Ó. Todo mundo enxergando aí? Então, aqui é esse gráfico. Ó. Tudo isso aqui, até aqui, é o g de x. Então, o g de x começou aqui, ó, veio, pulou para cá, continuou e chegou aqui. Então, eu tenho esse gráfico aqui. Aqui é x e aqui é y. E aqui é zero. Ok, pessoal? Todo mundo enxergou bem isso aí? Já olharam o problema aí? Já começaram a fazer aí? Façam aí rapidão aí no papel. Um minutinho para vocês fazerem que eu já vou perguntar, viu?
Caneta e papel na mão. Fizeram? Falta poucos segundos. Ok? Acabou o tempo. Vamos lá, pessoal. Letra A. Letra A, vamos lá. Limite de g de x, limite dessa função aqui, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, por valores menores do que 2. Está vindo daqui. Quando ele se aproxima de 2. Qual é a resposta, pessoal? Quem é esse limite? Me digam aí. Vou ter algumas opções aqui. Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1,5 ou pode ser 1. Quem vocês acham que é o limite de f de x, de g de x, quando x tende a 2 pela esquerda? Qual é a resposta? Isso vai cair na atividade de vocês, viu? Valendo ponto, viu? E aí, qual é a resposta, pessoal? Bora, 3, pessoal. professor. Quanto? 3. 3, muito bem. Alguém tem dúvida por que é 3? Alguém não entendeu por que é 3? Observe, eu falei que tem que seguir o gráfico. Aí. Se ele está vindo para cá, vocês vão vir aqui. Aí. Próximo de 2, um pouquinho antes de 2, está próximo de quem? De 3 aí. Então, próximo de 2, 2 está aqui. Ó. Quando ele se aproxima de 2, a função está próximo do número 3. Então, a resposta, 3. Todo mundo entendeu? Sim. Simples e fácil? Simples e fácil, né? Brincadeira de criança. Letra B. Vai ter uma questão igualzinha a essa lá na atividade. Letra B. Limite de g de x quando x se aproxima de 2 pela direita agora. X se aproxima de 2 pela direita. Qual é a resposta? 1. Muito bem, 1. Então, está se aproximando de 2, está próximo do número 1. Resposta 1. Letra C. Limite de g de x quando x se aproxima de 2. Qual é a resposta? Quando a gente olha para o g de x, quando x se aproxima de 2 puro, a gente tem que olhar os dois lados. Qual é a resposta agora? 1,5? Não, 1? não. Tá perto. O 2, né? Não. 3. Também não. 4, 6, 7, Resposta 9, 10. não existe. Não Não é. existe. Olha Ah, aqui, eu tava chegando perto, professor. Tá olha quase. aqui em cima. Para o limite existir, Ah, isso mesmo, vai é acontecer se somente se pela esquerda for igual à direita. Pela esquerda deu 3, pela direita deu 1, então não existe. Para existir tem que ir dos dois lados da mesma coisa. Ah, sim, entendi agora. Todo Agora, mundo entendeu? Então, muito. Por isso que eu disse, quando vocês pegam uma questão de limite, que não diz pela esquerda e pela direita, vocês têm que fazer os dois lados. Porque se um lado der um valor e o outro lado der um valor diferente, significa que o limite, nesse ponto, ele não vai existir. Quando ele se aproxima desse ponto, ele não existe. Ele por aqui está vindo para cá, por aqui está vindo para cá, então ele não existe. Ele tem que ser igual dos dois lados. Letra G, agora vamos para aproximando de 5. 5 pela esquerda, qual é a resposta? Quando se aproxima de 5 pela esquerda. 2? Muito bem, 2. Então, olhando para cá, para o 5, se aproximando de 5, eu venho, acompanha aqui, e resposta 2.
Então, se aproximando aqui do 5, a resposta é 2. Se aproximando de 5 pela direita, 2 também. também 2. Olhando para cá, Aí esse é limite, né? então, esse é 2. E quem é o limite de g de x quando x se aproxima de 5? 2. 2. Então, nesse caso, 2. Então, vai ter uma questão bem parecida com essa lá para vocês fazerem. Vai ter o gráfico e as perguntas para vocês dizerem. Eu acho que está um pouquinho mais completa da atividade para casa. Completa como o quê? Eu pergunto também, além de perguntar isso aqui, eu pergunto quem é f de 2? Quem é f de 2? O gráfico está aqui. Ou f que é g? Quem é g de 2? O g está aqui. Em 2, quem é ele? Não existe. Em 2 ele não existe. Não tem nenhuma bola cheia aqui. Não tem nenhuma bola cheia aqui no traço de 2. Tudo bola vazia. Então, quando é bola vazia é porque não existe, né? Não existe isso. E quem é o G de 5? É o e-mail? 1,5, muito bem. Aqui, como é bola vazia, não significa 2. Se a bola fosse cheia aqui, se não tivesse essa bolinha aqui e não tivesse essa bola aqui, significa que seria cheia. Então, seria 2. Mas como aqui tem uma bola vazia aqui e tem essa bola cheia aqui, então é 1,5 o G de 5. G de 5 é 1,5. Ok? Se não existisse isso aqui e se aqui não tivesse essa bola vazia, seria 2, o G de 5. Mas como aqui tem uma bola vazia, para dizer que ele quebrou, ele veio, pulou para cá, depois continuou aqui. Está quase na nossa hora. Vamos ver o que é que tem mais para a gente ver. Limites infinitos. Limites infinitos. Definição. Seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio A, então eu posso ter essa resposta aí. Limite de f de x, quando x tende a A, igual a infinito. Isso aqui chama-se... Isso aqui se chama infinito. Chama-se infinito. Então, significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes. Tão grandes quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Não, tem outra definição aqui, pensei que já era exemplo. Seja f uma função definida em ambos os lados de x, exceto possivelmente no próprio A, então, nós também temos o limite de f de x quando x tende a A igual a menos infinito, ou seja, um infinito negativo. Menos infinito. Ou infinito negativo. Significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, porém negativos, ao tornar x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. E temos as definições similares, que são dos limites laterais, no infinito também. Então, nós temos f de x, quando x tende a A pela esquerda, igual a infinito. Limite de f de x, quando x tende a A pela direita, igual a infinito. Limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, menos infinito. E limite de f de x, quando x tende a A pela direita, menos infinito. Então, eu posso ter essas possibilidades todas. Além do tendendo a A, dá igual a infinito ou menos infinito, e também os laterais também dando infinito ou menos infinito. Agora sim, eu acho... não botei exemplo, então vou botar um exemplo aqui rapidinho. Temos tempo ainda. Exemplo. Então, como a gente determina esses limites infinitos? Infinito significa o seguinte, vou botar aqui, limite, uma coisa para dar infinita aqui, 5
sobre x menos 1 ao quadrado quando x tende a 1. Não. Tira esse quadrado aqui, o quadrado é aqui. Então, limite de 5 sobre x menos x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1. Então, olha, quando eu substituir aqui 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0. 5 sobre 0. Aí, para a gente fazer isso aqui, a gente sabe que não divide um número por 0, né? Nenhum número pode ser dividido por 0. Então, como a gente falou, para a gente calcular esse limite aqui, a gente tem que fazer a tabelinha, né? Então, valores menores do que 1, próximo, eu vou botar 0,9. Já começa com 0,9. Então, 0,9. Então, calculadora, rapidão. Deixa eu pegar minha calculadora para agilizar. Mas vocês pegam a calculadora de vocês aí. Eu disse, esse tipo de questão a gente tem que fazer com calculadora. Calculadora, cadê? Calculadora. Então, eu vou pegar 5 dividido por 0,9 ao quadrado. Devia ter pego uma científica. Científica aqui, deixa eu ver se é. 0,9 ao quadrado menos 1. Cadê o parênteses? Cadê o parênteses? Deixa o parênteses. Igual. Isso dá menos 26. Então, quando x é isso, o f de x, que é essa função aqui, dá menos 26,31. Aí agora, eu, em vez de botar 0,9, botar 0,99. Por que deu isso? É uma coisa errada. Vou fazer de novo. 5 dividido por 0,9 ao quadrado menos 1. Fecha parênteses. É isso mesmo. Menos 26,31 e por aí vai. E agora, em vez de botar 0,9, vou botar 0,99. Deu menos 251. Ah, é isso mesmo. Menos 251. Vou botar agora 0,999. Botar mais um 9. Dá menos 2,501. Eu acho que eu deveria ter colocado o quadrado fora mesmo. O exemplo que eu quero dar, o quadrado tem que estar fora mesmo. Vou alterar aqui, viu? Porque senão não vai chegar na explicação que eu queria dar. Vou botar o quadrado fora mesmo. Como o quadrado é fora, começar de novo. 5 dividido por 0,9 menos 1, fecha o parênteses, ao quadrado. Ao quadrado. Isso dá 500. Isso dá 500. Aí agora, em vez de 0,9, eu quero 0,99. Já dá 50.000. Resposta
50 mil. Vou aumentar mais um 9, já dá 5 milhões. Só bota mais um 9. E aí eu vou parar desse lado. Veja que com calculador é rápido. Agora, se fosse sem calculador, ia dar mais trabalho, né? Bota mais um 9, deu 500 milhões. Então, eu fiz só por valores menores. Por valores maiores agora. Então, por valores maiores agora. Vou botar 1,1. 1,1. Então, quando for 1,1, 1,1 dá 500. Aumentar para 1, aumentar não, diminuir, né? Mais de 1. Botar 1,01 dá 50 mil. Aumentar mais um zero entre 1,001 dá 5 milhões. Botar mais um zero. Botar mais um zero dá 500 milhões. Ou seja, quanto mais próximo de uns, observe, quanto mais próximo de um eu for aqui, quanto mais próximo de um eu for, eu posso botar zeros à vontade aqui, para ficar 1,000. E a mesma coisa eu posso botar aqui 9 à vontade aqui, 0,999. Quanto mais próximo de um, esse número vai estourar cada vez mais alto. Quanto maior ainda. Então, como eu não tenho limite para chegar em 1, eu posso botar quantos números eu quiser, tanto menores quanto maiores. Eu posso botar à vontade, eu sempre vou poder me aproximar mais de 1, e significa que esse número aqui vai se aproximar de infinito. Vai crescer infinitamente. Então, tanto faz pela esquerda ou pela direita, ele está crescendo por infinito. Então, quando eu dei aquele exemplo anterior, que eu tinha botado só o x ao quadrado, tendendo a 1, se eu fosse fazer, ele ia dar menos infinito, ia dar valores bem grandes, só que negativo, e quando eu botasse valores maiores do que 1, ia dar valores bem grandes, positivo. E aí o limite aqui, nesse caso aqui, ó, ele não ia existir, porque eu fazendo por um lado e fazendo pelo outro, por um lado ia dar menos infinito, e pelo outro ia dar mais infinito. E aí a resposta seria não existe. Por isso que tem que fazer os dois lados para ver o que é que acontece. A resposta seria não existe. Ok? Agora eu poderia ter dado o exemplo assim, x2 menos 1 para x se aproximando de 1 pela esquerda, aí eu só preciso fazer um lado, e aí eu já sei que ia dar menos infinito, ia dar valores bem grandes, só com sinal negativo, e poderia também fazer 5x2 menos 1, x se aproximando só pela direita. E aí eu sei que vai dar valores bem grandes de número positivo, e a resposta seria infinito. Ok? Então, se eu peço, para esse exemplo, x tendendo a 1, a resposta é não existe. A resposta é não existe. Tendendo a 1 pela esquerda, a resposta seria menos infinito. Tendendo a 1 pela direita, a resposta seria mais infinito. Para esse exemplo aqui, tendendo a 1, eu faço por um lado e faço pelo outro, eu sei que vai dar valores altos, tanto faz por um lado e pelo outro. Então, a resposta é infinito. Então, na sala de aula, eu sempre coloco isso. Um número, quanto menor for o denominador, eu estou crescendo esse número para o infinito. Um exemplo que eu gosto bastante de usar. Se eu boto 1 sobre 1, a resposta é 1. Vou até aumentar um pouquinho. Se eu boto 10 sobre 1, a resposta é 10. Aí, se eu boto 10 sobre, à medida que esse número vai diminuindo, ou seja, eu boto 0,1, a resposta aqui, 10 dividido por 0,1, a resposta é 100.
Se eu boto 10 dividido por 0,01, a resposta é 1000. Se eu boto 10 dividido por 0,001, a resposta é 10.000. Ou seja, quanto mais próximo de zero aqui está, maior vai ser esse número. Ou seja, quanto bastante zero eu botar aqui, 0,00001, esse número vai ser gigantesco. 1,000. Então, significa que quanto mais próximo de zero eu tiver, a resposta vai lá para o infinito. Vai ser um número muito grande. Porque aqui, um cálculo muito fácil de fazer aqui é isso. É 10. 1/10 significa 1 sobre 10. Ou seja, extremos por meios, 10 vezes 10 dá 100. 1/100 é 1 sobre 100. Extremos por meio, 10 vezes 100 dá 1000. E assim por diante. E a mesma coisa eu faço quando acontece o contrário, né? Quando eu pego aqui, em vez de diminuir para ir para zero, eu começar a aumentar. Por 1 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 100 dá 0,1. 10 dividido por 1000 dá 0,01. E por aí vai. Quanto maior for o denominador, se o denominador estiver crescendo, o número vai estar diminuindo. Ele era 10, passou a ser 1, passou a ser 0,1, 0,01. Ou seja, se esse número crescer muito, se esse número de baixo crescer muito, for uma coisa assim, indo para o infinito, for uma coisa gigantesca, a resposta vai ser zero. Vai ser um número próximo de zero. Então, 1 sobre o infinito dá zero. Ou seja, é como se você tivesse... você ganha o seu salário. Vamos dizer que seja R$1.000 o salário de vocês. Aí você sozinho, para gastar R$1.000. Opa, tô rico, R$1.000. Aí casa. Aí a pessoa que você casou não trabalha. Então, R$1.000 já pode dividir para 2 pessoas. Já não é essas coisas todas, já fica 500. Aí tem um filho, aí já é R$1.000 para dividir para 3. Aí tem outro filho, R$1.000 para dividir para 4. Tem outro filho, R$1.000 para dividir para 5. Tem 10 filhos. Não deu para nada mais o dinheiro. Então, quanto maior for o número de baixo, a divisão está indo para zero. Quanto menor for o número de baixo, está indo para infinito. Então, um número, qualquer número. Cadê o cursor? Então, qualquer número, vou botar assim uma letra, X. Número qualquer. Se ele está indo muito próximo de zero, não é zero, é próximo de zero. É próximo de zero, é um número próximo de zero. É 0,000. Um número indo muito próximo de zero, e isso dá infinito. E pode ser menos infinito, se de repente aqui é negativo, ou se de repente o número aqui está indo próximo de zero no negativo, embaixo. Em cima é positivo e embaixo está indo próximo de zero de forma negativa, ou seja, está indo aqui, próximo de zero negativo. Aí a resposta é menos infinito. Se ele está indo na forma positiva, mas em cima é um número negativo, vamos dizer, é menos 10. Menos 10 dividido por 0,0 significa que vai dar menos infinito. Então, um número indo muito próximo de zero é infinito. E um número crescendo muito o denominador, indo para infinito, significa que a resposta é zero. Então, x sobre zero é infinito. X sobre infinito é zero. Agora, não é zero, é próximo. E infinito, a gente nunca chega no infinito, né? Então, o infinito é uma coisa que está crescendo ainda. A gente nunca consegue chegar no infinito. Conseguiram entender, pessoal? Então, tem atividade lá para vocês. Já apareceu lá para vocês a atividade, né? Já passamos do horário. 8 minutos além do horário. Vou desligar aqui a gravação. Interromper a gravação. A atividade está fácil, né, professor? Ah, muito fácil. Igualzinho aí aos exemplos que eu dei aqui, né? Então, vai ter uma questãozinha sobre... Não parou de gravar, não? Vai ter uma questãozinha sobre o gráfico, né? Para
para dizer, né, quem é o limite, de acordo com o gráfico. E